is Então- simply sick, Então, se alguém é simplesmente doente, apenas doente, we can only pray, nós podemos somente orar can only pray to God e orar a Deus. and ask God to heal the sick person. E Deus tem que curar a pessoa, a doença. Is this what we believe? É o que nós cremos? Yes. Sim. This is what the church believes. É o que a igreja acredita. Let's find out whether or not this is true, Vamos saber se isso está certo ou errado. whether or not it is scriptural, whether or not it follows the Bible. Vamos saber se isso, na verdade, segue ou não a Bíblia. Let's see how Jesus dealt with a purely physical infirmity. Vamos ver como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física. Verse 38. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Okay, Simon's mother-in-law is sick. Alguém estava doente. She's not demonized. Ela não estava demonizada. She only has a fever. Ela só tinha uma febre. They asked Jesus to help. Eles pediram a ele para ajudar. Let's see what Jesus does. Vamos ver o que Jesus faz. He bent over her and rebuked the fever. 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Did Jesus pray for her? Ele orou por ela? No, Não. he did not pray for her. Ele não orou por ela. No. Did Jesus say, Father, we rebuke this fever? Jesus disse: Pai, nós repreendemos essa febre. No, Não. no. Did Jesus close his eyes? Ele fechou os olhos, Jesus fechou os olhos. Yeah, he closed his eyes? Fechou os olhos? No. Não. Why should he close his eyes? Por que ele não fechou os olhos? He's not praying. Ele não está orando. He's rebuking a fever. Ele está repreendendo a febre. When you rebuke someone, do you close your eyes? Quando você repreende alguém, você fecha os olhos? No. Não. He did not close his eyes. Ele não fechou os olhos. What he did to the demon, now he does to the fever. O que ele fez com o demônio, agora ele faz com a febre. He's speaking to the fever. Ele está falando com a febre. Leave. Saia, Go. vá embora. Does the fever obey? A febre obedece And it left her. e que a deixou. Did the fever understand and obey the command? A febre entendeu que ele e obedeceu a ordenança? Yes. Sim, Yes. sim. How do we understand this logically? Como nós entendemos isso logicamente? Because the fever is not intelligent. A febre não é inteligente. How can you speak to the fever? Como nós podemos falar com a febre? How do we understand this? Como ela entende? I'll explain it to you. Eu vou explicar para você. The Father gave Jesus authority over both demons and physical infirmities. O Pai deu autoridade a Jesus tanto para os demônios quanto para enfermidades físicas. Both were under his authority. Ambos estão sob sua autoridade. So both had to submit to his commands. Então, ambos tinham que se submeter aos seus comandos. Amen? Amém? I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. See, demons and physical infirmities are not the same. Demônios e enfermidades físicas não são a mesma coisa. Very different. Muito diferentes. But both were under his authority. Mas ambos estão sob sua autoridade. So both had to submit to him. Então, ambos têm que se submeter a ele. If you have a dog, Se você tem um cachorro, okay, your dog must submit to your authority. o cachorro não se submete à sua autoridade. You give commands Você dá and it obeys. Ele não obedece. Obedece. Sorry. Let's say you have young children. Vamos imaginar que você tenha filhinhos. Are they under your authority? Eles estão sob a sua autoridade? See. Sim. Yes. Sim. And let's say you want to exercise your authority over your children. Vamos imaginar que você quer exercitar a sua autoridade sobre os seus filhos. Let's say your son
is hitting his little sister. Vamos Your, imaginar. your son is hitting his little sister. Oh, uau. Vamos imaginar que o seu filho está batendo na sua irmãzinha. And you want him to stop. E você quer que ele pare. And so you exercise your authority. Então você exercita a sua autoridade. What do? O que você faz? Do you pray to Jesus? Você ora a Jesus. Jesus, help! Jesus, ajude. Make him stop! Faça ele parar. Is that what you do? É isso que você faz? No. Não. What do? O que você faz? Stop! Pare. Yes, Papa. See, Papa. Okay. Yes, Father. Sim, Pai. You exercise your authority over your son by giving him a command. Você precisa exercitar a sua autoridade sobre o seu filho, lhe dando ordens. You also exercise authority over your dog by giving him a command. Você também exercita a sua autoridade sobre o seu cachorro, lhe dando ordens. Now, is your son and your dog, are they the same thing? Você imagina que o seu filho e o seu cachorro são o mesmo tipo de ser? No. Não. Very different. Muito diferente. But both are under your authority. Mas ambos estão sob sua autoridade. So you can give commands to both. Então você pode dar comandos para ambos. Amen. Amém? It's the same thing with diseases and demons. É a mesma coisa com enfermidades e demônios. They're both under his authority. Eles estão ambos sob sua autoridade. And so both had to obey Jesus' commands. Ambos têm que obedecer às ordens de Jesus. Whatever is under your authority must obey your command. O que quer que seja que esteja sob a sua autoridade precisa obedecer às suas ordens. Whether your dog, Seja o seu cachorro, or your son, ou o seu filho, or a demon, ou um demônio, or a disease, ou uma enfermidade. they must obey your command. Eles precisam obedecer ao seu comando. Luke 4, verse 40. Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. When Jesus healed the sick, often he would lay hands on them. Quando Jesus curou as pessoas, ele colocou as mãos sobre eles. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because the Father gave him healing power. Porque o Pai lhe deu o poder de curar. The healing power was resident in his body. O poder de curar estava em seu corpo. And when he laid hands on the sick, E quando ele impôs as mãos sobre os the doentes, healing power would flow into the sick person o poder curador fluiu através dele para, to os heal enfermos, them. para curá-los. So that's why Jesus often laid hands on the sick. É por isso que Jesus frequentemente impunha as mãos. And we are going to study this E nós vamos estudar isso during the basic training, durante o treinamento básico, beginning tonight. começando hoje. We will study how to lay hands on the sick. Nós vamos estudar como orar pelos enfermos. Verse 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. In addition to laying hands on the sick, Em adição a curar os doentes, Jesus would also rebuke demons. Jesus também repreendia demônios. He would exercise authority. Ele exercitava autoridade. He would give commands Ele lhes dava ordens to demons aos demônios and diseases e enfermidades and sick people e pessoas doentes in order to heal them. para curá-los. So, generally, Jesus did two things Então, de uma maneira geral, Jesus fez duas coisas when ministering to the sick. quando ministrando aos doentes. He would lay hands on them, Ele impunha as mãos and then he would give a command. e ele dava uma ordem. He would exercise authority. Ele exercitava a autoridade. Often, Jesus would do those two things. Frequentemente, Jesus fez essas duas coisas. In the basic training, we teach believers how to do those two things effectively. No treinamento básico, nós ensinamos as pessoas, os crentes, a lidar com essas duas coisas. Okay? Now, what is the basis for that? What is the basis? O que está na base disso? John 14:12. João 14:12. Those who believe in Jesus will do what he did. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Those who believe in Jesus Aqueles que creem em Jesus can lay hands on the sick
que podem impor as mãos nos doentes and can heal the sick. e podem curar os doentes. They can exercise authority over diseases and demons. Eles podem exercitar autoridade sobre enfermidades e demônios. And that's what we teach in the basic training. É o que nós ensinamos no How treinamento to do básico. what Jesus did. Como fazer o que Jesus fez? As Jesus healed the sick, Como Jesus curou os enfermos. in the same way we will heal the sick. Da mesma forma, devemos curar os enfermos. For what purpose? Para que propósito? For what purpose? Que propósito? To prove to the lost that Jesus is the only way to the Father. Para provar aos perdidos que Jesus é o único caminho para o Pai. Right? That's why we teach this. É por isso que nós ensinamos So essas coisas. believers can preach the gospel Então, crentes podem pregar o Evangelho with power. com poder. They heal the sick Eles curam os enfermos to prove that the gospel is true. para provar que o Evangelho é verdadeiro. And when unbelievers see the miracles, Quando os descrentes veem os milagres, their hearts will be open o seu coração se abre to the gospel. verdadeiramente para o Evangelho. Okay? Amém? So that's what we will be doing tonight. É o que nós estaremos fazendo hoje à noite. Now, we can take a short break right now, Agora nós podemos ter uma ligeira pausa and later, after the break, we will continue. e depois da parada estaremos continuando. Okay? God bless you. Thank you. Irmãos, nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos apenas.